Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à terceira e última aula, do módulo 2 da disciplina Comunicação e Expressão. Nas aulas anteriores, estudamos dois temas fundamentais, a variação linguística, e o debate sobre a norma culta e o preconceito linguístico. Hoje, vamos avançar um passo importante e discutir um conceito central para a educação linguística: a adequação linguística. A pergunta que orienta nossa aula é muito simples, mas profundamente importante. Como usar a linguagem de forma apropriada em cada situação de comunicação? Então, ao final desta aula, você deverá compreender como escolher a forma de linguagem mais adequada, ao contexto, ao interlocutor e à finalidade comunicativa. Nesta aula, nós vamos compreender o conceito de competência comunicativa, identificar os fatores que determinam a adequação linguística, entender a relação entre adequação e gêneros discursivos, distinguir fala e escrita como práticas sociais diferentes e refletir sobre como aplicar esses conceitos no ensino e na avaliação de textos. Então, para compreender a ideia de adequação linguística, precisamos começar com um conceito importante da sociolinguística: a competência comunicativa. O linguista Noam Chomsky, na década de 1960, propôs o conceito de competência linguística. Para ele, todo falante possui um conhecimento implícito das regras gramaticais da sua língua, regras de sintaxe, morfologia, fonologia e semântica. No entanto, o sociolinguista, melhor dizendo, Del Hymes, observou que conhecer a gramática não é suficiente para saber usar uma língua na vida real. Hymes, então, propôs o conceito de competência comunicativa, ou seja, saber usar a língua não apenas de forma gramaticalmente correta, mas também socialmente adequada. Para o ensino de língua, o aspecto mais importante é a adequação ao contexto. Um erro muito comum no ensino de língua é confundir correção gramatical com adequação comunicativa. Imagine alguém dizendo a um amigo: venho por meio desta solicitar a Vossa Excelência, e por aí vai, A frase está gramaticalmente correta, mas totalmente inadequada para uma conversa entre amigos, por exemplo. Agora, imagine um e-mail profissional começando com: oi, tô com saudade de você, com a sigla, VC. Aqui o problema não é exatamente gramatical, mas de registro inadequado. Portanto, o objetivo do ensino de língua não é substituir a forma de falar do aluno, mas ampliar seu repertório linguístico, para que ele saiba adequar sua linguagem às diferentes situações sociais. Mas, afinal, o que determina se uma linguagem é adequada ou não? O linguista Michael Halliday propôs 3 variáveis fundamentais do contexto de comunicação, que são campo, relação e modo. Primeiro, o campo. Pode ser, por exemplo, o que está acontecendo, qual é a atividade social em curso, Um exemplo, aula, reunião de trabalho, conversa entre amigos, Então, tudo isso diz respeito ao campo de comunicação, ao contexto de comunicação. O outro, que é a relação,
pode-se fazer a pergunta: quem está participando da comunicação? É uma relação formal? É uma relação informal? É uma relação hierárquica, né? Então vai depender desse tipo de relação. E o terceiro, né, que é o modo, né? Qual é o canal de comunicação? Por exemplo, né, fala, escrita, é presencial, é digital, né? Então são os modos, né, que se referem ao canal de comunicação. Bom, um dos fatores mais importantes da adequação linguística é também o gênero discursivo. Cada gênero tem, né, estrutura própria, né, vocabulário característico, finalidade comunicativa. Isso nós podemos ver, né, nessa tabela, onde se separa gênero e característica, né? Então, por exemplo, em questão ao gênero requerimento, as suas características podem ser formal, impessoal. Ao gênero receita, por exemplo, pode ser a característica de uma linguagem instrucional, né, onde traz instruções. Ao gênero e-mail profissional, né, pode trazer lá suas características sendo como objetivo, né, e cortês. E, por exemplo, ao gênero conversa informal, a característica pode ser em questão a espontaneidade, né, ser espontânea e também coloquial, né? Então, produzir um texto adequado significa, em grande medida, dominar as convenções do gênero discursivo. Então, durante muito tempo, acreditou-se que a escrita era a forma correta da língua e que a fala seria uma versão imperfeita. Hoje, né, sabemos que isso não é verdade, né? A linguística, né, moderna mostra que fala e escrita são modalidades diferentes. Cada uma possui regras próprias, né? Por exemplo, fazendo uma comparação, a fala ela é espontânea, imediata, né? Com gestos e entonação, ela é mais fragmentada, né? E por aí vai. Já a escrita, não, né? A escrita ela é planejada, ela é revisável, ela é mais estruturada, né? Ela é mais formal, né? Então, fazendo essa comparação, acho que dá para entender, né? Que cada um possui suas regras próprias, né? E que são modalidades diferentes. O linguista Luiz Antônio Marcuschi, né, mostrou que a fala e a escrita formam um contínuo, né? Por exemplo, em situações mais próximas da fala, conversa informal, fofoca, né, diálogo cotidiano, uma situação de intermediários, né, um WhatsApp, umas redes sociais, ou mais próximo da escrita formal, por exemplo, artigo científico, relatórios, contratos, né, e entre outros aí. Então, dando sequência, né, uma das aplicações mais importantes desse conceito, né, que é a adequação linguística, né, no caso no ensino, está, né, na avaliação de textos dos alunos, por exemplo, que cabe alguns critérios, né, adequação ao gênero, adequação ao registro, adequação ao interlocutor, adequação à finalidade, correção gramatical, coesão e coerência, né? E por aí vai. Então, um texto ele pode ter pequenos erros gramaticais e ainda assim, né, ser comunicativamente eficaz. Agora, em questão a importância da reescrita, né? Vamos falar um pouquinho disso, né? Então, um dos instrumentos mais importantes, né, para desenvolver a competência comunicativa é a reescrita. E pode-se comentar, né, ou situar algumas etapas pedagógicas, né? Uma produção inicial, primeiro, né, uma leitura do professor em sequência, né, uma devolutiva, vem a reescrita, né, e fazer comparações entre versões, né. Como dizia, né, Otton Garcia, escrever bem é reescrever bem.
Bom, então agora fazendo uma síntese, né, desse nosso conteúdo, né, desse nosso módulo aqui, né, antes de encerrar, né? Então vamos integrar, né, os 3 conceitos estudados neste módulo. Falamos da variação linguística, né, que a língua é plural e varia entre grupos sociais. Questões da norma culta, né, que é uma variedade de prestígio usada em contextos formais. Abordamos também em aulas anteriores preconceito linguístico, né, até em aulas anteriores, né, até mesmo anteriores, a questão do preconceito linguístico, onde o julgamento negativo, né, de variedade linguística é um fenômeno social, né, não linguístico, né. E também a questão, nesse caso aqui, né, dessa apostilinha, desse conteúdo, né, desta videoaula, a adequação linguística, né, onde o objetivo do ensino de língua é desenvolver a capacidade de escolher a forma adequada para cada contexto. Então, isso é uma síntese, né, do módulo 2, né, onde traz lá algumas apostilas aí preparatórias. Então, podemos concluir que ensinar língua não é apenas ensinar regras gramaticais, é ajudar os estudantes, as estudantes, né, a desenvolver competência comunicativa, ampliando seu repertório linguístico para participar plenamente, né, da vida social. Em outras palavras, ensinar língua é também ensinar cidadania. Na próxima etapa do curso, né, na sequência, nós avançaremos para o estudo dos mecanismos de coesão e coerência textual. Ok? Até a próxima aula. Forte e caloroso abraço.